Olá, boa tarde, Cristina. Então, eu acabei de enviar agora uma foto da mandala. Eu vou tirar aqui, vou interromper e já volto. Portanto, acabei de enviar, prontos. Acabei de enviar para o seu WhatsApp a mandala que saiu no tarô, do Arcanjo Miguel. Portanto, eu tenho aqui à minha frente, vou pôr aqui assim. Eu tenho aqui à minha frente a sua mandala, eu já vou mostrar. Portanto, como lhe disse ontem, a mandala é para casa de vida e pronto, pode ficar aí no seu WhatsApp para olhar para as cartas. Também tenho um contacto com as cartas, até é bom. Depois vou enviar então o vídeo. E agora sim, vou proceder à leitura eh, desta, destas cartas. Eh, aquilo que eu estou a sentir é que a tiragem é leve, às vezes é uma tiragem um pouco pesada, depende da situação, não é? Porque este tarot também é um tarot de limpeza espiritual, é um tarot de cura, e de certa forma sim, não é? Portanto, também irá fazer uma cura e uma limpeza espiritual com o arcanjo Miguel. Mas aquilo que me parece nesta leitura é que o arcanjo Miguel está aqui a dar-lhe algumas ideias que a Cristina precisa de pôr em prática eh, para iniciar um novo caminho, ok? Pronto. Até porque tudo indica, e lá está, já é a décima vez, mas vou voltar a dizer, até porque o mapa astral indicou-me logo isso. A Cristina está numa fase em que eh, há um ponto de partida, há um começo na sua vida, mas esse começo é dentro, portanto, é interior, porque isso vai fazer com que a Cristina veja a vida de uma forma completamente diferente cá fora, em todas as áreas, na área do relacionamento, na área do trabalho, dos bens materiais, prontos, no que quer que seja, na família, a visão vai ser completamente diferente. E a partir daí, o facto de ter de fora para dentro aquilo que quer seja o relacionamento, quer seja lá está, a casa, o dinheiro, quer que seja, hum, vem, mas já não vem para uma Cristina que até então era assim, pensava até de vidas passadas, porque, porque é preciso haver essa mudança de paradigma, porque senão, e isto no mapa vem muito claro, o que é que acontece? A Cristina fica apegada à matéria, depois trabalha, até porque tem Capricórnio na casa 2 sim, e Capricórnio trabalha que se mata, é bom, é trabalhador, é confiável, tudo bem, mas é preciso, e o Arcanjo Miguel traz aqui essa advertência, é preciso que haja um equilíbrio entre o seu trabalho e a sua vida pessoal. Aliás, todos nós devíamos ter isto, e a maior parte de nós estamos a pecar por isso, principalmente nós mulheres, que saímos de casa de manhã, parecemos homens, vestimos as calças, até pode ser saia, não importa, mas vamos lá para fora, vamos para o fazer, para o autoritário, para o mandar, autoritário não é no mau sentido, mas
para o mandar, para o fazer, para a mente, para o trabalho. Entramos ali naquele mundo muito masculino. E se nós não temos esta, este equilíbrio, e principalmente nós mulheres, o relacionamento vai sofrer. Porquê? Porque não ficamos tão receptivas, porque quando chegamos a casa nós não nos desligamos. Eu falo porque eu tenho experiência. Eu sei do que estou a falar, eu já fui assim. E para largar isso foi, meu Deus, foram anos e anos e muita terapia. Porque eu estava muito viciada em trabalho, muito viciada em querer crescer e expandir a nível material e ainda não tinha feito o meu processo de desapego a esse lado material. E o universo muitas vezes manda as perdas, ou então lições relacionadas com o dinheiro, por exemplo, para que nós possamos ver a vida de outra forma. Nós podemos ter tudo, mas corremos um grande perigo, até para a nossa saúde, para as nossas relações familiares, se nós não soubermos lidar com esse ter, com esse lado material. Porque há muita gente rica, por exemplo, neste mundo, e nós sabemos isso, e a Cristina também deve saber isso, que não tem saúde, por exemplo. Eu conheço pessoas que morreram miseráveis, mas cheios de dinheiro no banco, cheios de casas e tudo, morreram miseráveis. Eu assisti a isso, certo? Eu, para além deste trabalho, neste momento também sou técnica auxiliar de saúde e tenho visto coisas que, até para mim, acho que o universo me pôs ali para me mostrar algo, não é? Não faz sentido termos tudo e não termos saúde, por exemplo. Nem saúde para ir à esquina tomar um café. Meu Deus, já cheguei a presenciar isso. E closets cheios de roupas e bijuteria, calçado, tudo, dinheiro, cartões, tudo, mas não havia pernas para ir à esquina tomar um café, nem ir a um cabeleireiro, enfim, essas coisas que nós às vezes esquecemos quando estamos a trabalhar, quando estamos a viver só para os outros. Por isso, o reflexo aqui também é na nossa vida sentimental, no nosso casamento, no nosso namoro também, não é? Porque muitas vezes o namoro é uma preparação para que nós possamos, aos poucos, não é? A também ficarmos no nosso lado mulher, no nosso lado receptivo, não é submisso, não tem nada a ver, mas ficarmos receptivas, amorosas, não é? De forma que o nosso companheiro sabe que tem ali uma amiga, um, um ouvido que vai escutar, vai estar presente, não é? Essa falta de presença leva a milhares e milhares de divórcios. As pessoas não conseguem estar presentes. Estão constantemente a ter, a querer ter, a fazer. Muitas vezes as pessoas, para ter, metem-se, por exemplo, em empréstimos, depois chegam a casa, ou às vezes uma coisa que não corre bem, levam as preocupações, e em vez de estar ali num ambiente harmonioso, de amor, de carinho, de troca, de complicidade, não, estão ali cada um a pensar nas contas, no telemóvel, nas preocupações, irritados, e depois já há discussões, já há desavenças, enfim. Por que é que eu estou a falar isto? O relacionamento também é preparado. E é preparado dentro de nós. Porque quem é que eu vou atrair como parceiro? Não é? Quem eu sou, porque o outro vai refletir quem eu sou. Então, como é que eu estou hoje para encontrar hoje o meu parceiro? Não é? Estou presente na minha vida, estou consciente de que realmente isso significa uma mudança, onde eu preciso de conciliar o meu trabalho com a vida familiar.
E o Arcanjo Miguel, e isto é uma preparação, até mesmo que não tenha neste momento um relacionamento amoroso, não é? Já pode começar a refletir nesse sentido, já pode começar a fazer essa preparação. Porquê? Porque, no fundo, ao começar a ter esse equilíbrio entre o trabalho e a sua própria vida, já está, de certa forma, a dizer ao universo: eu tenho espaço, eu estou presente. Por isso, aqui o Arcanjo Miguel vem-lhe dar aqui, ele quer realmente que a Cristina comece. Há aqui uma carta que tudo aponta para isso. É um novo começo, um novo ponto de partida na espiritualidade, na sabedoria, na expansão, por exemplo. Pode estar num ponto de partida de expandir, e expandir pode ser a nível material, pode ser a nível de relacionamento, pode ser em todas as áreas de vida, não é? Mas é um ponto de partida. É como se algo que já está morto dentro da Cristina já não serve. É como se tivesse um eu que já não serve aí, e então é preciso deitar esse eu fora. E o que é esse eu morto, esse eu que já não serve? É, por exemplo, as raivas de coisas que não aconteceram bem, quer seja no relacionamento, quer seja em trabalhos, o que quer que seja, não é aquela raiva, aquela dor, que aquilo me causou, mas isso morreu, o passado já não existe agora o passado, pode ficar na nossa parte emocional, ou mental, ou na nossa energia, mas é para limpar. É por isso que eu aconselho muito quando há corte, quando há, por exemplo, mudanças de trabalho, e principalmente se foram trabalhos que tiveram ali situações que não foram muito agradáveis, ou relacionamentos também que não foram bem, fazerem o corte energético com o TTL. É uma coisa que eu não prescindo. É uma coisa que me ajudou imenso a fazer cortes com pessoas, situações, lugares que já não faziam parte da minha vida, no entanto, eu não me conseguia desapegar da dor, da raiva, principalmente da raiva, não é? Porque a raiva é o airbag da dor, não é? Quando nós não queremos olhar para a dor, quando não queremos sentir a dor, que aquilo nos provoca, porque é uma dor forte, mexe connosco, é mais fácil sentir raiva. Até porque a raiva depois eu posso projetar no outro. Posso ficar no papel de vítima e o outro é que é o culpado, ok? E isso não é verdade. Eu não sou vítima, nem o outro é o culpado. Houve uma experiência que eu atraí porque tinha ali uma lição. E muitas vezes a lição não é muito positiva. Já aconteceu comigo. Mas essa dor de não ter sido muito positiva, dor da traição, dor da frustração, quer que seja, quando eu parei de ter raiva, quando eu entendi, e foram as minhas práticas na espiritualidade que me ajudaram, quando eu entendi que a raiva não se processava, porque a raiva alimenta a raiva. É um fogo, não uma energia que arde dentro de nós e alimenta. A dor não, a dor, nós choramos, nós vimos para dentro e vamos tentar perceber o que é que se passou, qual foi a lição, o que é que eu tinha a aprender ali. E muitas vezes aconteceu, não é? Porque nós temos os guias, nossos mestres, nossos anjos da guarda, que quando fazemos uma pergunta ao universo, ele nunca nos deixa sem resposta. E se nós não escutarmos a resposta, ele vai nos indicar a pessoa que nos vai trazer a resposta.
ou um livro, ou uma pessoa, ou uma terapia, ou qualquer coisa, ele vai arranjar uma forma. E o que é que acontece? Quando começamos a entender que ao chorar essas dores, limpamos, então a raiva deixa de fazer sentido. E a nossa vida começa a andar para a frente. Depois não vamos atrair situações idênticas porque nós estamos a alimentar a raiva. Estamos a ver a lição ali. Porque é que o universo nos colocou ali? Ou porque é que nós atraímos aquela pessoa ou circunstância? Já temos outra visão das coisas. Não faz sentido a raiva, porque há sempre algo ali, por muito negativo que seja, há sempre algo ali que eu posso aprender. Só que muitas vezes o nosso ego só está focado no que a pessoa me está a fazer, no que a pessoa me está a dizer, no conflito, e não me deixa ver aquilo que realmente é para ser visto. Eu preciso observar, porque muito provavelmente uma parte de mim precisa de aprender ali algo. E o que é que acontece aqui? E lá está também o facto de começar a olhar para o passado desta forma, para começar a largar esse passado. Para que possa entendê-lo, compreendê-lo, integrá-lo, aceitar como foi, exatamente, sem julgar, sem culpar, sem se autoculpar também. E muitas vezes precisamos levar o perdão a nós e ao outro, não é? Ou aos outros. Por isso, muitas vezes há situações na vida que provocam-nos muita dor, mas obriga-nos, entre aspas, a vir para dentro, a começar a ter uma vida mais interior, a começar a ter uma vida mais a partir de dentro, com mais sentido, com mais presença, com mais compreensão, com um amor com mais profundidade. E muitas vezes foram essas experiências negativas, essas pessoas, essas situações, esses lugares, que nos deu um choque, nos obrigou ali, apesar do medo, apesar da dor, apesar da confusão, mas obrigou-nos a voltar para dentro. Porque até então nós não o fazíamos, estávamos a viver uma vida exclusivamente só para fora. Pode ser que esteja a acontecer consigo. E isso, inicialmente, causa uma certa confusão, porque nós não nos conhecemos verdadeiramente. E o Arcanjo Miguel tem aqui uma carta que fala sobre isso. E o seu mapa também, não é? Com Plutão na casa 12 e com Escorpião na casa 12, também fala sobre isso. Que é o facto de começar a fazer esse caminho interno, começar a conhecer-se melhor, começar a ver que a vida é muito mais ampla, tem muito mais para aprender. Por isso é que não faz sentido ficarmos apegados ao passado, porque a cada dia que passa nós perdemos a capacidade, a capacidade não, a oportunidade de crescer um pouquinho mais que seja. Às vezes uma mudança de comportamento, uma mudança de compreensão, uma mudança de consciência, por pouquinho que seja, já é uma grande coisa, já é um grande trabalho. E este é o meu trabalho. O meu trabalho é mudar consciência. As ferramentas que tenho, depois lá vou sendo direcionada para aquelas que no momento podem chegar mais perto daquilo que realmente a pessoa possa entender naquele momento. Não é? Uma linguagem que a pessoa possa compreender. Mas esse é o meu trabalho.
É que realmente nós possamos em cada dia dar assim um pequenino passo para evoluir, para ter mais consciência em relação à nossa própria vida. Porque quando nós começamos a entender a nossa vida, entender a vida dos outros é muito mais fácil, por incrível que pareça. Porque nós muitas vezes não entendemos os outros, porque não nos entendemos a nós. Porque quando nos entendemos a nós, o mundo lá fora não nos afeta tanto. Afeta sempre um pouco porque estamos sujeitos à sociedade, mas nós voltamos para dentro e automaticamente tudo volta ali àquela calma, àquela tranquilidade, àquela presença. É um estado de presença que nós precisamos ter em cada dia, em cada coisa que nós estamos. E por isso aqui, então, eu vou baixar agora um bocadinho para ver a mandala, também aqui, eu não sei se fica muito perto, de qualquer das formas, Cristina, ela está ao contrário, porque as cartas estão voltadas para mim. Mas por isso é que eu enviei, porque neste momento eu não tenho câmara, vou colocar novamente aqui, como eu não tenho câmara, eu estou com o básico dos básicos, prontos, neste momento. Mas o que importa realmente é a mensagem. Por isso, eu vou mostrar carta por carta como saiu a leitura. E então, a primeira carta, vamos ver se eu ponho assim, que é para que consiga ler bem. Cada carta tem uma oração. Portanto, a primeira carta diz: escreva os seus pensamentos e os seus sentimentos. Depois, aqui, eu vou ler aqui a oração. Obrigado por ajudar-me, Arcanjo Miguel, a tirar a minha criatividade pura, a minha sabedoria divina para poder expressar-me claramente e, e ter visões, bendições e um maior bem-estar. Prontos. O que é que acontece aqui, Cristina? Esta é a carta do corpo. E parece que não, mas o nosso corpo acaba por ser uma voz também, não é? Ele fala do que estamos a pensar, ele fala do que estamos a sentir. E como é que ele fala? Com uma dor, com um mal-estar, porque muitas vezes as dores e o mal-estar no corpo têm muito a ver com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, claro, também com a nossa alimentação e hábitos, mas tem muita influência. E aqui o Arcanjo Miguel está a convidá-lo a pegar num livro e a escrever os seus pensamentos e os seus sentimentos. Porque a casa 1 também é a casa do eu, é a casa da personalidade. O que pensa, por exemplo, no dia a dia, ou que está a pensar neste momento, ou quais são os seus tipos de pensamentos? Porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. E também há aqui uma carta que fala sobre isso, sobre, e acho que é na casa 5, 3, na casa 5, exatamente, que é a casa da criatividade. O nosso pensamento cria a realidade. Então, o que é que nós estamos a pensar? Se estamos a pensar negativo, nós vamos atrair coisas negativas. Se estamos a pensar positivo, vamos atrair coisas positivas. Só que o nosso pensamento, ou a sentir também, não é? Se eu estou a sentir raiva, eu vou atrair o quê? Portanto, eu vou atrair pessoas que também têm raiva. Portanto, nós, no universo, nós somos tudo energia, tudo é energia. Então, como eu estou, eu atraio. Ok? Por isso, o Arcanjo Miguel pede-lhe aqui pés assentos no chão, para que seja uma observadora do que
pensa e do que sente. Não é? Até há um professor que é um grande ser, até vou dizer, um grande ser de luz, se chama Hélio Couto. Eu costumo ver as palestras dele no YouTube, que ele diz, ele fala muito sobre física quântica, e eu gosto muito de física quântica, sem dúvida. E foi com ele que eu comecei a ter consciência da física quântica, que nós somos energia, tudo é energia. E então ele fala muito sobre isto. O que nós estamos a pensar e a sentir vai criar a nossa realidade. Então o Arcanjo Miguel aqui pede para anotar e no que quer que seja, por exemplo, o que é que está a sentir em relação a si próprio? Não é? Porque a casa 1 também é a casa do eu, como eu me sinto. Em que é que eu estou a pensar? Não é? No meu dia a dia, em que é que eu penso? O que é que eu penso quando eu quero fazer algo? Quando eu quero iniciar algo? Porque a casa 1 também é a casa das iniciativas, não é? E aqui o Arcanjo Miguel está a pedir para ser criativa, não é? Lá está, o criar a tal realidade. E o Hélio Couto diz, quando o nosso pensamento e depois o nosso sentimento em consequência disso dispara algo que não é positivo, que é negativo, então ele diz, nós devemos ser imediatamente cancelado, 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 3 vezes. E se quisermos, porque nós temos neuroplasticidade, o nosso cérebro tem a capacidade de criar novos caminhos neurais. Então, se nós dissermos depois um pensamento positivo para sobrepor aquele negativo depois de cancelar 3 vezes, então o nosso cérebro vai começar a reprogramar-se. Há terapias, por exemplo, e eu faço estudo dessa terapia, que é a PNL, que é essa reprogramação da mente, da forma como nós pensamos. Se nós tivéssemos a consciência de que o nosso pensamento cria a nossa realidade, nós passaríamos as 24 horas com muito cuidado com o que pensamos e principalmente também com o que sentimos. Claro que no passado aconteceu comigo ficar com raiva, ficar não sei o quê. Tudo bem, já passou. Era a minha consciência naquela altura. Não temos que estar a dizer, se eu tivesse feito de outra forma. Foi como foi, não importa agora, eu não posso mudar o passado. A única coisa que eu posso fazer é pegar nesse passado e agora fazer melhor. Né? É a única coisa que podemos fazer. E que bom, e isto é que é a aprendizagem. Nós às vezes temos, se não tivesse sido, não, mas a vida é assim, a vida é esta sequência, é esta aprendizagem. A vida não é só o lado bom das coisas. Não é? Há muita aprendizagem também no lado menos bom. Eu tenho uma colega que é terapeuta, uma querida, muito querida mesmo, que ela diz, às vezes não é no positivo que nós aprendemos, que nós evoluímos, é nas experiências negativas que nós evoluímos mais, não é? Portanto, a vida tem curvas, não é? Eu estou por baixo, amanhã estou por cima, depois por baixo, por cima, como é que eu sou, como é que eu me conheço quando eu estou em baixo, como é que eu me conheço quando eu estou em cima, porque há ali uma aprendizagem. E eu falo por experiência própria, que era muito péssima nisso. Eu, quando estava por baixo, eu ficava revoltada, ficava ali na dor, ficava no pessimismo e não conseguia me levantar. E às vezes a onda era rápida, era só surfar na onda. E entender que depois a onda ia crescer, mas depois voltava novamente. E então, como é que eu ia fazer? Qual era o meu equilíbrio quando a onda, não é? Quando vemos um surfista, o que é que ele faz? Não é? Ele tem que ter um equilíbrio tanto quando a onda está alta como quando está baixa. Não é? Temos que aprender a surfar na vida. E isto, o Arcanjo Miguel traz-lhe esta lição. Há aqui uma aprendizagem. Se a Cristina estiver atenta, vai aproveitar esta fase, vai aproveitar cada terapia que fizer comigo. É uma terapia que só não anda para a frente se não quiser.
porque não só os meus guias e também o Arcanjo Miguel, todo o trabalho que eu faço é nesse sentido. É no sentido de que, mas com consciência, que possa aproveitar para evoluir também. Não é só mais uma terapia, porque eu não sou aquele tipo de terapeuta que faz uma terapia e está, ou mais uma terapia e está. Não, para mim, cada terapia é uma coisa nova, é uma coisa diferente. Tem sempre ali algo que eu não sei como vai ser, mas tem algo ali, um trabalho ali novo que vai ser feito. Por isso aproveito. E pronto, depois, se houver necessidade de voltar à carta da casa 1, voltamos. E há aqui uma nova, porque ela tem aqui uma criança a sair. E pode estar até no momento de surgir uma nova personalidade. Repare como está aqui uma criança, não é? Pode estar a surgir uma nova personalidade. E essa nova personalidade, então, depois mais inocente, mais pura, sem tantas máscaras, porque nós usamos muitas máscaras para viver em sociedade com as pessoas. E o que se pretende é que, à medida que ficamos mais autênticos, mais conectados com a nossa essência, com a nossa inocência, nós possamos estar presentes sem, eh, sem essas máscaras. Agora, aqui na casa 2, que é a casa do dinheiro, é a casa do trabalho também, saiu esta carta, achei muito giro. Eu vou tentar. Uma carta muito linda. E ela diz assim, a oração: Arcanjo Miguel, graças por favorecer a minha concentração na minha visão interior e nas minhas intenções. Peço-te conselhos para relaxar os medos e as dúvidas e também para reforçar a confiança e a coragem de atuar na mesma direção dos meus sonhos. E aqui o Arcanjo Miguel, o que é que está a pedir? No trabalho, nos valores também morais, porque a Casa 2 também é uma casa de valores morais, mantenha o olhar no seu propósito. Mas aqui é o trabalho. Não quer, aqui não fala tanto dos valores morais, embora a Casa 2 também seja. Se tem algum propósito, alguma ambição, por exemplo, tem Capricórnio na Casa 2, e Capricórnio é ambicioso. Capricórnio tem que ter cuidado até para não ter, para que a ambição também seja em equilíbrio, não é? Como é óbvio. Mas mantém esse propósito que ambiciona para o seu trabalho, para a sua forma de ganhar dinheiro, por exemplo. Até porque eu antes de fazer a leitura, eu voltei a ver o mapa da Cristina e, e a Cristina tem Urano e tem Netuno na casa 2. Urano na casa 2 é uma forma diferente de trabalhar, inovadora, não é? Pode ter e ambicionar algo inovador, algo diferente, até no seu trabalho, ou como trabalho. Lhe pode trazer dinheiro e pode trazer riqueza, porque o Urano tem muito a ver com isso. O Urano traz muitas ideias e são ideias mesmo inovadoras, ok? E está muito ligado a ter muito dinheiro, a ter riqueza, está muito ligado a isso. Portanto, tem tudo lá. Mas tem ali Neptuno. E o facto de ter Neptuno, o que é que Neptuno lhe quer dizer? Neptuno é a sensibilidade, é a inspiração. Portanto, se formos a ver pelo lado bem positivo, na casa 2
pode realmente manter, como diz o Arcanjo Miguel, o propósito naquilo que ambiciona para o seu trabalho, lhe pode trazer riqueza, pode trazer muito dinheiro, com algo diferente, algo inovador, porque tem Urano ali. Netuno pode trazer muita inspiração, a intuição também. Agora, como Netuno está na casa 2, é sempre preciso ter cuidado com ilusões, não é? Por exemplo, pode acontecer, ok? A forma, por exemplo, como gasta dinheiro, pode, às vezes, a forma de gastar dinheiro, não quer dizer que não possa gastar dinheiro, claro que pode, e até o dinheiro é para isso mesmo, é para se gastar e está tudo bem. No entanto, com cuidado, não é? Com objetivo, certo? Com um objetivo. Eu até posso ter muito dinheiro e dizer, vou comprar uma mansão. Tudo bem, chego ali, vou ver o sítio, a pessoa, e compro a mansão. Está tudo bem gastar dinheiro. O dinheiro é mesmo para isso. Mas, por exemplo, se eu for à lojinha dos 300 ou dos chineses, comprar uma coisa que custa 1 euro, por impulso, e depois vou chegar a casa, vou deitar ao lixo, eu já estou a deitar dinheiro fora. O universo não quer isso, certo? É por isso que eu muitas vezes, eu tenho muito cuidado, por exemplo, quando compro algo. Tem que ser algo que tenha a ver comigo. Tem que ser algo que eu sinta que aquilo vem para a minha casa, vem para ali, vem fazer algo, ou a roupa, ou o calçado, o que é que seja. Mas tem que ser uma coisa que tenha a ver com a minha energia. E aí já se justifica, ok? Portanto, prontos. Mas à parte disso, para não divagar, tem tudo, porque estes dias falou sobre isso, no dinheiro, no trabalho, tem tudo e o Arcanjo Miguel está-lhe a dizer, mantenha a mirada, é o olhar no seu propósito, mantenha o propósito que ambiciona, o foco, a mirada é mais o foco, mantenha o foco, ok? E é outra coisa que nós muitas vezes cometemos um erro, nós temos um propósito, temos uma ambição, e depois perdemos o foco. Ou porque aquilo ainda não é que eu quero, ou porque ainda não é o tempo, ou porque não tenho os meios, ou porque não sei o quê. Nada disso, nada disso. Não precisamos, quando nós temos uma ambição, nós não devemos de perder o foco. Porque é como se nós tivéssemos, não é? É como uma semente, não é? Se eu colocar uma semente na terra, não é? O foco no meu propósito, que é ter uma planta, mas primeiro tenho lá a semente. Não é o tempo de colher fruto, não é? É o tempo de estar a semente a germinar. E aqui é exatamente isso que o Arcanjo Miguel está a dizer. Porque tem tudo mesmo para fazer aí, ter um futuro, como é que eu ia dizer? Um futuro não é inovador, é um futuro em grande, não será bem em grande, mas com estabilidade, com segurança. Capricórnio também gosta disso. Capricórnio gosta de ter. E uma coisa que caracteriza muito Capricórnio é o facto de ele, enquanto que não chega ao topo da montanha, ele não desiste. Portanto, por isso é que lá está, mantenha o foco no seu propósito. Capricórnio não desiste. Eu tenho Capricórnio na casa 12. E a casa 12 é a casa da espiritualidade. E é a casa do nosso inconsciente. E eu já, desde muito pequenina, que eu digo que espiritualidade para mim, enquanto eu não atingir o topo, lá está o Capricórnio no topo da montanha, e enquanto
que eu não atingir o topo na consciência, porque eu sempre dizia desde pequenina, eu quero estudar a cabeça das pessoas, a minha, o inconsciente, a neurociência, a física quântica, como é que nós funcionamos, lá está, Capricórnio na casa 12. Mas lá está, muitas vezes o universo diz-me, ok, tudo bem sonhar, tudo bem essas ideias, tudo bem, mas também é preciso começar por ti, não é? No que quer que seja, começar por ti, não é? Ok? É a mensagem. Aqui, depois, na casa 3, a casa 3 é a casa dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, mas também é a casa da comunicação e é a casa de pequenos cursos, por exemplo. E aqui diz: a pessoa em questão é digna de confiança. Portanto, se há aqui alguma situação, alguém que neste momento a Cristina se acerca de si, que a Cristina queira mesmo saber se é de confiança ou se não é de confiança, a Arcanjo Miguel está a dizer que sim. E então, graças por ajudar-me a manter a fé para que possa abrir mais o meu coração nas minhas relações. Agradeço-te a tua proteção que unicamente atrai pessoas dignas de confiança na minha vida. Portanto, é uma boa carta, é isto que nós queremos, é isto que eu peço todos os dias, ok? Portanto, se quiser fazer algum curso, a pessoa é de confiança, se quiser, se veio alguma pessoa que realmente queria saber, eh, é de confiança. Se for alguém, algum parente, algum vizinho, qualquer coisa assim, pronto, é de confiança. Portanto, é aqui a casa 3, ou também pode ser alguma pessoa que tenha dado, por exemplo, alguma ideia. É de confiança também, porque a casa 3 é a casa da comunicação e é Mercúrio, o regente da casa 3. Depois aqui, na casa 4 é a casa da família, e diz assim: esta situação já está resolvida. E a oração diz: confio as minhas inquietações, preocupações e dúvidas na mudança de uma paz total em todos os âmbitos de vida. Obrigado por resolver, e aqui deve dizer a explicação com detalhe, da maneira mais divinamente perfeita. Nós estes dias falamos, eu tenho falado muito na sua casa 4, não só na família, como também na importância de resolver tudo na família, mas também do lado criança, da infância, de algum trauma, alguma situação, alguma coisa que tenha que as suas raízes, alguma ancestral, e Arcanjo Miguel diz: essa situação está resolvida, ok? Podia ter sido através do mapa astral, podia ter sido através do meu trabalho. Há muita coisa que, quando nós temos um canal ligado ao divino, acontece. Há milagres que acontecem na vida das pessoas quando nós nos abrimos a eles, como é evidente. Isso é que as terapias são importantíssimas. Isso é bom procurarmos ajuda quando precisamos, porque quando vamos a uma terapia, a nossa alma está lá presente e ali há uma abertura para que haja uma cura. E se o Arcanjo Miguel diz que a situação está resolvida na questão da família, das suas raízes, dos seus ancestrais, alguma questão que precisava, eu fico muito feliz, sem dúvida alguma, é muito é importante, não é? A família é a nossa base também. O que também poderá ser alguma coisa relacionada com as suas bases. Aqui, a quinta carta é a carta da casa 5, é a casa das paixões, dos objetivos, dos filhos, quando há filhos,
Os filhos também podem ser os nossos projetos, os nossos objetivos. E também aqui, o que é que eu senti quando vi esta carta? E ela diz: utiliza a sua imaginação e verá a resposta. E a oração diz: Deus meu, obrigado por dar-me a imaginação e a sabedoria para ver os teus milagres de uma maneira nova e inesperada. Com muita gratidão eu aceito e aprecio a tua ajuda para. E aqui descreva a situação. Prontos, aqui é uma oportunidade que a Cristina tem para pedir, por exemplo, se for um novo namoro, uma paixão, ou se for um namoro que já tenha, porque a casa 5 é a casa das paixões, se for um projeto, um objetivo, aqui a casa 5 também é a casa da criatividade, é a casa da criança interior, portanto, vejam onde é que aqui, ou algo que venha assim ao seu pensamento, em que possa então descrever aqui a situação ao Arcanjo Miguel. E para isso basta fechar os seus olhos e dizer: Arcanjo Miguel, eu peço ajuda para esta situação, principalmente para aquelas que eu acabei de falar. E aqui o Arcanjo Miguel está a dizer: utilize a sua imaginação e verá a resposta. Em qualquer destas situações, aqui também pode ser, por exemplo, tempos livres. Também imagino que quer fazer um desporto e a casa 5 é muito desporto de desportos radicais, por exemplo. Mas imagino, utilize a sua imaginação e verá a resposta. Se for uma paixão, fecha os olhos, utiliza a imaginação e deixe vir a resposta. Escuta a resposta. Se for um objetivo, um projeto, a mesma coisa. Se for algo nos tempos livres, um desporto radical, fecha os olhos, visualiza-se a subir uma montanha, a fazer, sei lá, desportos radicais. Há muitos, agora ao que conheço. Se for, por exemplo, ter um filho, visualize e pronto. E faça essa visualização. Então, porque a casa 5 tem muito a ver com isso. Se for a sua criança interior, a cura da criança interior, fecha os olhos, visualiza a sua criança interior a ser curada. E por aí vai, ok? Então, esta é a mensagem da casa 5. Porque nós, quando utilizamos a nossa imaginação, a nossa criatividade, para o nosso, para a nossa mente, para o nosso cérebro, se conseguirmos reter 17 segundos, por exemplo, já há provas já há estudos que comprovam isso, nós podemos criar essa realidade, mas terá de ser com os olhos fechados. Olhos fechados, visualiza durante esse tempo e depois, ok, pensamento positivo, não é? Temos que ver a resposta sempre no lado positivo. E então, larga, ok? Porque sempre que nós queremos algo e colocamos ansiedade, colocamos medos, apreensões, preocupações, esqueça, isso é a mesma coisa que acender um fogo, não é? Porque eu vou usar aquele fogo para algo e logo de seguida deitar um balde de água fria, não é? Portanto, não temos nada a perder. Acendemos o fogo e deixamos ali o fogo a arder, ok? Porque nós muitas vezes apagamos o fogo com a nossa, oh, se calhar eu não vou conseguir isto, ou ao tempo que eu ando a pedir isto nunca consegui, porque, ai, se calhar não sei o quê, e porque nunca se vai concretizar. Se for para o seu superior bem, isso vai se concretizar, e não há ninguém que impeça a não ser a Cristina, ok? Porque o maior impedimento somos nós, com os nossos medos, as nossas dúvidas, a nossa ansiedade, as nossas frustrações, com aquelas coisas que vêm do passado, se calhar vai acontecer igual, se calhar somos nós que depois começamos ali a meter, não é, água fria e acabamos por apagar aquela fogueira que entretanto ia dar ali um bom fogo, ok? Portanto, acendeu e entrega ao universo.
Depois aqui na casa, portanto, temos aqui 3, 4, 5. Na casa 6, que é a casa do trabalho. Trabalho, saúde e rotinas. E então, aqui eu também estive a ver a casa 6 no mapa astral da Cristina antes da leitura. Porquê? Porque onde está o planeta Marte, eu fico sempre de orelha arrebitada. E principalmente se ele está retrógrado, que é o caso da Cristina. E ele está retrógrado no mapa natal, ou seja, não é em trânsito. Ele está retrógrado durante toda esta vida. Ou seja, é como se ele viesse pedir à Cristina que a casa 6 é a casa do trabalho. Marte é o deus da guerra, da agressividade. Portanto, se ele está retrógrado, ele está a convidar a Cristina a rever se não há agressividade no seu trabalho, ou uma atitude agressiva, ou se não estará, sei lá, a competir muito também, porque Marte é o deus da guerra, quer ganhar tudo, e se não haverá competição. Portanto, e é uma revisão, porque se ele está retrógrado no mapa, muito provavelmente numa vida anterior foi muito competitiva, muito agressiva no trabalho. E então, agora vem naquela casa, não é? Que é o planeta, com o R de retrógrado, para que reveja essas atitudes, se for o caso, ok? É assim, a agressividade, aqui, por exemplo, o lado bom de Marte é ter coragem no trabalho, espírito de iniciativa, inclusive até dar coragem aos outros no trabalho. Tem muita coisa positiva, ok? Agora, o facto de ele estar retrógrado no seu mapa é mesmo para si também, é mesmo para estar atenta se não terá esta situação para realmente então rever. Essa a agressividade que havia, a competição que havia, não é? Nós nem precisamos competir. Quando somos autênticos, não há necessidade de competir. Quando não há necessidade, não temos que competir com ninguém, não é? A nossa autenticidade é tudo. E no trabalho, então, isto faz-me lembrar, por exemplo, as top models, as modelos. Eu já assistia, eu com 14 anos fui convidada para fazer uma passagem de modelos num, numa grande loja, na altura em Famalicão, grande loja mesmo. E era uma das melhores lojas naquele tempo, não havia centros comerciais nem nada. E eu era muito alta e muito magra mesmo, era ultra magra. E depois tinha uma estrutura mesmo de modelo, andar e tudo. E eu na altura disse que não queria. E ainda bem, não é? Nunca quereria fazer uma carreira de modelo, não queria. Era uma das coisas que, mesmo que isso tivesse acontecido, eu depois, com o decorrer não estou cá para isso, com o decorrer dos anos, não iria fazê-lo. Mas na altura, pronto, o dono da loja olhou e disse: Então, queres fazer uma passagem deles? Não sei o que, eu disse: Não. E pronto. Mas porquê é que eu estou a falar isto? Porque, entretanto, eu já observei passagens de modelos e aquilo que o meu foco é na autenticidade da modelo. Aquela modelo que está muito apreensiva com o cabelo, que depois quer, não é, que a pintura, que não sei o quê, pois aquilo tem que estar tudo ali, perfeito para sair, vai estar toda a gente a olhar, não sei o quê. Isso é tudo energia. Quando sair para a passarela, ela leva aquilo tudo atrás dela. E a modelo que veste a roupa e é autêntica, até pode ir com as unhas por pintar e sem manicure, sem pintura, sem nada autêntico. Nós hoje vemos que até há grandes empresas que até gostam dessa autenticidade, desse estado de presença, e elas não entram para competir com ninguém. Elas entram porque
é um trabalho que gostam de fazer, fazem o desfile, despem-se e vão embora, não é? Isto é só um exemplo, ok? Porquê? Porque o Arcanjo Miguel está a pedir para se escutar o que se sente no trabalho. Agora aqui a câmara está a chegar muito à beira, não sei porquê, mas pronto. Mas não é para chegar aqui. E respeitar-se, respeitar também o que sente. Ficou muito grande aqui a imagem. Uma imagem muito grande. Eu vou compartilhar aqui. Houve aqui uma interferência. Prontos. E o que é que isto quer dizer? Na saúde, há aqui uma pequenina advertência. Eu vou tirar aqui só Cristina, que é para não estar aquela imagem tão grande. Houve aqui uma interferência qualquer e, entretanto, prontos. Vamos deixar assim um bocadinho, quando isso passar, tudo bem. E aqui, então, o Arcanjo Miguel está a pedir que se escute e respeite aquilo que está a sentir. Poderá ser, por exemplo, em relação às suas emoções, em relação à mente, à parte emocional, à mente também. Porque eu acho que agora aqui que já ficou normal. Exato. Acho que agora aqui que já está normal. Porquê? Porque lá está. Pronto, em relação ao trabalho, é mesmo aquela pequenina advertência em relação a isso. Em relação ao, à saúde, Marte pede-lhe a revisão, eh, primeiro, a questão da alimentação, porque Marte tem muito a ver com problemas de rins, bexiga, inflamações, dores musculares, mas também tem a ver com a parte emocional e com a mente também, ok? Por isso, a questão da alimentação, claro que todos nós sabemos que se tivermos uma alimentação saudável, é bom para tudo, não é? Sem dúvida alguma. Às vezes cometemos uma pequena asneira, ok, tudo bem, mas se não for por sistema, não é? Nós já sabemos que temos uma pirâmide alimentar, se respeitarmos a pirâmide, é beber muita água, depois começar pelos legumes, frutas e depois tudo é em quantidade muito pequenina. E nada de McDonald's, Burger King, e não quer dizer que eu também já fui, e, bom, está tudo bem, não é? Mas nada de fazer isso com uma alimentação ou fast food, tipo, vou comprar uma coisa que já está preparada para depois chegar a casa a aquecer no micro-ondas, isso não, isso não. Isso é tudo para um dia pagar a fatura e a fatura da saúde paga-se muito cara, ok? Portanto, atenção aí. Não temos tempo. Temos tempo. Se não temos tempo para cuidar de nós, então não estamos a fazer nada na vida, não é? Portanto, nós somos a nossa prioridade e a saúde é a nossa prioridade. Sem saúde nós não fazemos nada, como eu disse inicialmente. Pode até ter muito dinheiro, não tem saúde, não tem nada, ok? Fica tudo para os outros, ainda por cima. Os outros depois é que vão andar aí e avançar com o nosso dinheiro. Portanto, exercício físico como rotina, por exemplo, porque o mar tem muito a ver com a relação do corpo. Portanto, uma prática que realmente a possa relaxar também, porque o mar tem muita tendência a ficar tenso no trabalho, por exemplo, não é? E então o yoga, a meditação, o auto-reiki, ou reiki, continuo a dizer o convite para o reiki. Eu amanhã vou fazer uma iniciação no nível 1, se quiser ainda vai a tempo de fazer. É online, por isso, se tiver tempo, é só dizer.
Porquê? Porque o auto-reiki basta aplicar 15 minutos por dia que já sente ali uma energia incrível, fantástica. Eu não prescindo dos meus 30 minutinhos diários, não prescindo. Mas que seja algo que a relaxe, ok? Mas ao mesmo tempo também trabalhe o corpo, não é? O ideal seria então mesmo praticar yoga ou, pronto, enfim, alguma coisa que goste, ou caminhada, ou pronto. Se não for caminhada, o ginásio, por exemplo, há pessoas que gostam mais do ginásio. O ideal seria aqui mesmo que fosse alguma coisa que não fosse só físico, fosse uma rotina que fosse físico, mas ao mesmo tempo também que trabalhe a parte emocional, mental, no sentido de relaxamento. E a oração aqui do Arcanjo Miguel para a casa 6, que é uma casa que eu dou sempre muita importância, que é: graças, Arcanjo Miguel, por apoiar-me, guiar-me e proteger-me quando escuto as minhas intuições e as obedeço, não é só escutar. Ajuda-me a compreender e a explicar as minhas emoções com amor, ok? Ou seja, nós, o lado emocional também está aqui muito presente, que é o facto de, primeiro é bom compreender as nossas emoções e depois também é bom explicar as nossas emoções com amor, não é? Por exemplo, eu dou um exemplo. Na família, por exemplo, alguém magoa na família. Eu posso ficar com muita raiva e reagir e ser agressiva, ou então eu posso, por exemplo, expressar o que estou a sentir com amor por mim próprio. Isso, eu não me estou a sentir bem a ouvir isso. Estou-me a sentir magoada. Em vez de dizer estás-me a magoar, estás a não sei o quê, porque estou a acusar o outro. Estou a dar poder ao outro de, de interferir com as minhas emoções. Agora, eu não posso negar que se aquilo me está a magoar de facto, em vez de entrar na negação e reprimir, que depois vai sair com raiva, eu posso ser, eu não me estou a sentir bem, porque eu gosto muito de mim e tudo o que seja essa forma de estar, de ser, de falar, não me faz sentir bem comigo própria e, portanto, eh, mesmo compreendo que estejas nessa situação, nessa posição, compreendo mesmo, mas também gosto de mim. E o facto de eu estar a ouvir e de estar a projetar isso em mim não, é uma coisa que não me faz bem. Portanto, por exemplo, falámos amanhã, por exemplo, ou então vou-me retirar, ou então qualquer coisa, porque quando nós temos amor próprio, nós não nos sujeitamos a tudo e mais alguma coisa. Mas também não reprimimos e também não ficamos ali a reprimir com raiva da pessoa nos ter dito aquilo. Não falamos com amor. E muitas vezes a pessoa compreende, a pessoa entende isso e para por ali. Se não quiser parar, o problema é da pessoa, não é meu. Porque depois venho, limpo aquilo, faço a gerência daquela situação e no dia a seguir acordo e está tudo bem. E a pessoa é como é e eu continuo o meu caminho adiante. Ok? Portanto, o Arcanjo Miguel também está aqui a convidá-la a expressar e a explicar as suas emoções com amor e não com raiva. Por isso, o planeta está retrógrado aí na casa 6. Até no trabalho, não é? Até no trabalho pode fazer isso. O planeta Marte, não é? Portanto, eu posso expressar as minhas emoções com raiva ou com amor. O convite é com amor. Depois, aqui na casa 7 saiu esta carta que eu achei muito giro, porque é a casa 7 é a casa dos relacionamentos. E saiu, os filhos estão debaixo da sua proteção, peço desculpa, os seus filhos estão debaixo da proteção dos anjos. E a oração diz: queridos anjos da guarda dos meus filhos, e aqui até no caso de os ter, poderá dizer a data, graças por vigiá-los e garantir a sua segurança e a sua felicidade. Aconselha-me,
aconselha-me, eu te peço, para que eu aprenda da melhor maneira a ser um bom progenitor e um modelo para os meus filhos e também para os demais. No caso de não ter filhos, Cristina, pode ser alguém que proteja. Por exemplo, pode ser um animal de estimação, pode ser alguém, sei lá, no trabalho, alguém que conhece, que sinta que é mãe. Porque nós mulheres somos mães, mesmo que não tenhamos filhos, ok? Não é o meu caso, eu por acaso tenho, mas eh, mesmo não tendo filhos, aquelas mulheres que não têm filhos, elas são mães, elas são protetoras, porque nós mulheres temos esse lado maternal. E pode acontecer isto, não é? Pode acontecer alguém até que esteja preocupada, por exemplo, e o Arcanjo Miguel está a dizer: não se preocupe, eles estão na proteção dos anjos. Até poderá, por exemplo, ser alguém da família, sinta esse lado maternal. Atenção, que não vale ser a mãe da mãe, nem a mãe do pai, ok? Porque nas constelações familiares, muitas vezes isso acontece e nós adotamos um papel de mãe para a nossa mãe e um papel de mãe para o nosso pai, que às vezes eles estão mais frágeis, mais vulneráveis com a idade. Não é o que se pretende. Filha é filha, mãe é mãe, independentemente do que quer que seja ou como quer que esteja. Senão depois nós começamos a ter uma atitude protetora e os papéis invertem-se. E nas constelações familiares isso não é bom, ok? Porque nós somos filhos e os nossos pais são os nossos protetores. Portanto, perdemos essa proteção dos nossos pais quando invertemos os papéis. E depois a nossa árvore não fica bem. Não é? Nas constelações, depois é preciso pôr isso em ordem. O amor tem uma ordem, ok? Portanto, pronto, é só para. Poderia isso até acontecer. O que é que poderíamos ter aqui nos relacionamentos? Poderá ser alguém dos seus relacionamentos também que tenha esse amor de mãe, de protetora. Mas também pode ser, por exemplo, nós muitas vezes, como é a casa 7, é a casa do relacionamento amoroso, nós muitas vezes temos a tendência de ser mães nos nossos relacionamentos. Não sei se é o caso. Mas fica a advertência, ok? Porque às vezes caímos nessa tendência. Porquê? Porque, e acontece com muita frequência, às vezes nem nos apercebemos. Porque muitas vezes o nosso companheiro, o nosso namorado, o nosso parceiro sente aquela amorosidade dentro de nós e pode ser atraído, se não teve uma relação completa com a mãe, ele pode ser atraído por alguém que é mãe, não é? Por exemplo, eu tenho caranguejo na casa 6 e acontece muito isso no meu trabalho, por exemplo. Mas nós temos que saber ter uma postura, um limite em relação a essas emoções, ok? E principalmente nos relacionamentos, na casa 7. Senão, nós estamos a ser mãe dos nossos namorados, dos nossos maridos, ok? E isso, de forma alguma, não é? Até mesmo quando eles possam vir com aquelas, como é que eu ia dizer, com aquelas atitudes infantis, nós temos que comentar, olha, vais-me desculpar, mas eu não sou a tua mãe, sou a tua namorada, sou a tua mulher, por exemplo, se for o caso, não sou a tua mãe. Portanto, se tens alguma coisa a resolver com a tua mãe, ok, tudo bem, isso é outro caso e até podemos falar sobre isso. Mas eu não vou ser a tua mãe, acredito. Nunca, porque eu não sou a tua mãe. Porque a tua mãe tem o papel dela em relação a ti e eu sou uma mulher namorada ou esposa que tem um papel em relação a ti como namorada, como mulher, esposa, o que seja. Portanto, nunca poderíamos vivenciar uma relação, um relacionamento normal se tu começasses a ver em mim uma mãe e eu começasse a ser para ti como uma mãe. É, não poderia, não é? Portanto, isso, por alguma razão, terás ter ficado ligado ao passado e então terás de fazer terapia, terás de resolver isso dentro de ti, terás de curar essa ferida na tua criança interior e depois
quando vens para casa, quando estás comigo, podes olhar para a mulher que está à tua frente, ok? E não projetas em mim a tua mãe, para curares a tua criança que na altura não teve amor, que na altura, enfim, por alguma razão, porque as mães não são perfeitas e na antiguidade, valha-nos Deus, elas já tinham problemas e tinham 10 e 20 filhos, nem sequer podiam dar atenção, não é? Como agora damos aos nossos filhos. Portanto, vamos lá ver o que é, e agora somos adultos, e é na vida adulta que se resolvem essas questões que não foram resolvidas na infância. Pronto, isto é só aqui uma pequena advertência. Nós às vezes, como saiu esta carta aqui dos filhos, e nós às vezes podemos ser muito protetoras nos nossos relacionamentos, é preciso ter limites também, ok? Depois aqui, na casa 8, o Arcanjo Miguel está a pedir para prestar atenção aos seus sonhos, e a casa 8 é a casa de Escorpião, da transformação, e muito provavelmente o que eu estou a sentir aqui será que pode acontecer, Cristina, muitas vezes nós fazemos processos de cura e de transformação durante o sono, ou porque somos levados a dimensões mais elevadas, ou porque o nosso ego baixou, estamos a dormir e o nosso anjo da guarda, o nosso eu superior aproveita para conversar connosco. E então pode acontecer muitas vezes processos difíceis de transformação que não fazemos quando estamos despertos, por alguma razão, ou porque é difícil, ou porque há muita interferência. eh, os nossos guias espirituais, os nossos mentores e o Arcanjo Miguel aproveita para fazê-lo durante a noite. Por isso, preste atenção aos seus sonhos, porque a casa 8 é uma casa de transformação, é uma casa de morte. Morte, neste caso, simbólica. O que é que pode acontecer, por exemplo, aqui? Depois lembrar-se, não é? Lembrar-se porque quando isto acontece, quando sai esta carta, o Arcanjo Miguel, os sonhos, há sempre alguma coisa que nos faz entender ou a cura, ou o que se passou, ou qual foi o processo de transformação. E aqui a oração diz: graças por vir vigiar-me e por ajudar-me a passar uma noite maravilhosa de descanso. Arcanjo Miguel, convido-te aos meus sonhos como mestre, guia e terapeuta. Lá está. Ele pode surgir nos sonhos como um terapeuta para a curar de alguma situação que esteja a necessitar. Peço-te, ajuda-me a compreender isto, e então, por exemplo, pode escrever a situação, agora que está a ouvir, ou então, antes de dormir, logo pode dizer: Arcanjo Miguel, peço-te que me ajudes a compreender isto, e descreve a situação, e depois adormece. O ideal será até fazer isto logo antes de dormir. Pede-me peço para me ajudar a compreender isto a um nível espiritual e progrida os teus conselhos. Portanto, a entender isto a um nível espiritual e possa então seguir em frente com os teus conselhos. A tradução está em espanhol, que este Carla não há em português. E encontrá-lo em Portugal foi bem difícil mesmo, mas pronto. Ele apareceu o que tinha que aparecer. E aqui, Cristina, é isto mesmo. É aproveitar durante a noite, o Arcanjo Miguel, muito provavelmente, se ele está a indicar isso, vai vir como terapeuta para curar, transformar algo que realmente precise e depois possa também compreender isto a um nível espiritual e progredir e evoluir com os conselhos, porque provavelmente ele irá dar algum conselho de alguma situação que a Cristina precise de transformar a um nível mais profundo, lá está, ou então colocar um fim, que é a casa 8, que é a casa da transformação e da morte simbólica também. Depois aqui, na casa 9, é a casa da espiritualidade, é a casa de Júpiter, da sabedoria, dos grandes estudos, grandes viagens, grandes cursos,
cursos, estudos, hum, é a casa da sua verdade, é a casa onde está aquilo em que realmente acredita, não é? Porque nós temos muitas verdades, não é? Verdades, sei lá, que foram, imaginemos, em criança, não é? Os nossos pais disseram-nos coisas e nós, aquilo foi uma verdade. Ou as religiões, por exemplo, a religião cristã fez isso, não é? Deus está no céu e quando morremos vamos para o céu e nós vamos à missa, se não formos à missa cometemos um pecado, tanta coisa, não é? Que não é a nossa verdade. E aqui, se o Arcanjo Miguel diz novo ponto de partida e um novo começo, é porque a um nível espiritual, porque a Casa 9 também é espiritual, por exemplo, pode fazer, é um bom ponto de partida e um bom início para iniciar um curso, por exemplo, ligado com a espiritualidade, que traga autoconhecimento, que traga sabedoria. Por exemplo, se quiser iniciar o curso de Reiki, até, por exemplo, imagino que queria iniciar o curso de Reiki em 6 meses até o mestrado, só termina em dezembro, é todo online. Já é diferente, já tem a ver com este ponto de partida. Era o início de algo e algo que é grande, não é? Portanto, a Casa Nova é uma casa de Júpiter, é uma casa de autoconhecimento, é uma casa, não é de um pequeno curso, é de um curso grande. Por isso é que eu digo, por exemplo, fazia sentido, lá está, do nível 1 ao mestrado, fazia mais sentido aqui com esta carta. Assim como pode ser um ponto de partida para a Cristina começar a ir mais ao encontro de quem é realmente, da sua própria essência, da sua própria verdade. Ok? Pode ser aqui também um ponto de partida nesse sentido. Uma carta muito, muito linda. Portanto, se acontece na casa 9, há aqui um novo começo e há uma grande expansão também. Por exemplo, pode ser um ponto de partida para que a sua vida expanda mais, com sabedoria, ok? Claro que para a nossa vida expandir, nós precisamos de um grande curso, uma grande viagem, por exemplo, quando vamos ao estrangeiro, nós expandimos, sem dúvida alguma. Nunca mais voltamos as mesmas quando fazemos uma grande viagem ao estrangeiro. Eu falo por experiência, sem dúvida alguma. Por exemplo, pode ser o início, imagino que queria começar, queria entrar para a universidade, porque também tem a ver com estudos, mas grandes estudos, estudos longos, mas pode ser aqui um começo na espiritualidade, isso eu já tinha dito, e também é uma carta linda, na sua verdade, naquilo em que realmente acredita. Pode ser até uma viragem, um ponto de viragem na sua vida, como pessoa, não é? Como um ser que está neste planeta. Pode ser aqui um ponto de partida. E a oração diz: graças por sustentar-me e oferecer-me novas oportunidades, por ajudar-me a libertar-me e a curar-me do meu passado. Lá está, uma nova vida. Peço-te, enche-me de confiança, uh, enche-me de confiança enquanto experimento essas mudanças. Não é? Porque muitas vezes, quando nós estamos num ponto de partida, no que quer que seja, nós podemos ter dúvidas, medos, muita coisa, muita, todos nós, sem exceção. Os medos aparecem, as dúvidas, as inseguranças. Por isso é que há aqui um pedido ao Arcanjo Miguel de encher de confiança enquanto experimento essas mudanças, ok? Não é fácil, não é fácil, é preciso mesmo sustentar essa fé, sustentar essa confiança. É preciso. Esta a Casa 9 também é uma casa é a casa da fé, também. É preciso ter fé quando começarmos algo novo. E é preciso sustentar essa fé também, não é? Porque é uma carta que, sim, também pede fé quando há um novo ponto de partida
e um novo começo. Aqui pode ser um novo começo de vida, mas não é vida na matéria, é um novo começo de vida com mais sabedoria, com mais presença, com mais autenticidade, autoconhecimento, ok? Estou a falar aqui de um caminho interno. Claro que depois poderá-se refletir com viagens, com estudos, com cursos, não é? Porque tudo isso vai promover essa mudança interna, ok? Esse ponto de partida. Uma carta muito, muito linda mesmo. Depois aqui, na casa 10 também gostei muito, muito desta carta, é uma carta muito linda. A casa 10 é a casa da carreira, que diz: você está num bom caminho. E a oração diz assim: Arcanjo Miguel, eu chamo-te neste instante. Graças por dar-me conselhos claros e fáceis de compreender, que é o que ele tem estado a fazer até agora. Graças por motivar-me e por deixar-me com coragem e confiança para realizar as mudanças de vida mais saudáveis possíveis. Pronto, está tudo dito de tudo que eu falei até agorinha. Tudo. E está no bom caminho. Na carreira, a casa 10 é a casa da carreira, é a casa da sociedade, é a casa do status e é a casa do reconhecimento. É a casa como os outros a veem também, não é? Como a sociedade a vê. E também pode ser a casa, por exemplo, uh, a casa 10 também pode ser a casa de casamento, por exemplo. Também pode ser, porque a casa 10 é a casa da carreira, mas também é a casa de mudança de status. E quando nós, por exemplo, temos um casamento, também mudamos de status, não é? A nossa vida muda. Está aqui alguém a pegar pela mão, mas também está aqui alguém a guiá-la, sem dúvida alguma. E tudo que ouviu aqui até então tem mesmo tudo a ver. Graças pela coragem e pela valente e pela confiança de realizar as mudanças na minha vida mais saudáveis possíveis, ok? E aqui saudáveis é pensamento, sentimento e depois alimento, parte emocional, a forma como se expressa, com amor, tudo isto, ok? E depois tudo isto leva à autorrealização, que é a casa 10, mas está no bom caminho, está bem entregue. Depois aqui, na casa 11, também é uma carta que tem muito a ver já com tudo o que nós falamos, e principalmente com o que falamos aqui na casa 5, sim, exatamente, que é pensamento positivo, resultado positivo. Ou seja, é casa dos grupos, dos amigos e dos conhecidos. E a casa 11 também é a casa das ideias, ok? Ideias originais. Portanto, foi como eu disse ainda há pouco, se o pensamento, uma vez que é criativo, cria a nossa realidade, se estamos a ter um pensamento positivo, o resultado vai ser positivo. E aqui pode ser nos amigos, nos grupos e nos conhecidos, ok? E nós dizemos assim, mas eu estou no grupo e está ali uma pessoa que, como é que eu vou ter um pensamento positivo e um resultado positivo se aquela pessoa é péssima, por exemplo. No caso de um grupo, imaginemos que isso acontece num grupo. Temos que ter sabedoria e temos que ter muitas vezes compaixão. E muito cuidado com o que pensamos e com o que sentimos em relação àquela pessoa, porque aquela pessoa tem um processo, ok? Muitas vezes, mesmo uma pessoa que age com maldade, a pessoa tem um processo. Mesmo uma pessoa que age com raiva, a pessoa tem um processo. Um processo de não estar a aproveitar os potenciais. O processo, muitas vezes, são pessoas que nutrem essas emoções muito baixas,
porque na infância foram, sei lá, têm traumas, carregam aquilo e depois projetam em nós, naquele momento, aquilo que elas próprias são. Claro que nós temos que nos proteger disso e muitas vezes até temos que nos limpar, acontece comigo, ter que me limpar a nível energético, mas não ficamos no papel de vítima, nem ficamos no papel de nutrir emoções, raiva e não sei o quê, não sei o quê, senão também baixamos aquela vibração. E então o que é que nós andamos aqui a fazer? Não estamos a ser coerentes, não é? Uma coisa é eu observar, compreender, não quer dizer aceitar, não é? Claro que não é aceitável para uma pessoa que comete uma maldade, sem dúvida alguma, não é? Portanto, a pessoa, com toda a certeza, e é evidente que nós nos podemos defender e até evitar essas pessoas, tudo bem. Eu só estou a dizer isto porque muitas vezes nós, nos amigos, grupos e conhecidos, às vezes temos uma intuição e isso pode acontecer. Nós vemos a pessoa como um todo, o lado de luz e o lado de sombra, acontece comigo. Mas muitas vezes precisamos até de luz para essas pessoas e precisamos de. Porque muitas vezes também são pessoas que já fomos assim também. Muitas vezes pessoas que aparecem na minha vida, eu olho para essas pessoas e digo, eu já fui assim também. Quando não tinha consciência e também era assim, também fui assim. E tive que fazer muito trabalho de perdão e de auto-perdão e de limpar essa energia de culpas e não sei quê, não sei quantos, porque, no entanto, na altura nós fazíamos aquilo, era uma reação das nossas dores, das nossas feridas, ok? Portanto, não há culpas, não há culpados, há experiências e há evolução e há aprendizagem. Portanto, nos amigos, grupos e conhecidos, pensamento positivo, ok? Depois aqui, na casa 12, nós terminamos a mandala com a casa 12, que é a casa das, aqui sim, a da espiritualidade, é a casa do inconsciente. Eu não li aqui a oração da casa 11, mas eu gosto de ler a oração, porque a oração é uma materialização do que aqui está a ser dito. Sabedoria e amor divino, eu te peço para este momento. Sempre que o meu espírito o meu espírito e as minhas emoções estão unidas, desde um tempo imemorial. Exatamente. É que o meu espírito e as minhas emoções estão unidos desde há muito tempo, desde sempre, não é? Peço à minha consciência superior que me mostre o amor e a luz em todos os seres e situações. Vamos. Todos nós precisávamos disso, eu inclusive, não é? Porque nós temos um ego e às vezes, se estivermos distraídos, o nosso ego põe-se ali à frente, ok? De tudo. Então precisamos ter cuidado, todos nós, todos. Depois aqui, a casa 12, então é a casa da espiritualidade, do inconsciente, e a carta diz: admita a verdade no que lhe concerne e haja em consequência. E atenção, que esta carta é uma advertência, ok? E é uma advertência a quê? À medida que nós vamos tomando consciência de quem somos, e isto é o que está a acontecer, não é? Aconteceu no mapa astral, aconteceu aqui, pode acontecer noutras terapias. Nós depois cada vez menos temos desculpa, ok? Porque cada vez mais precisamos de ser coerentes. Ao admitir a nossa verdade, temos que agir em consequência dessa verdade, não é? Porque, porquê? E isto independentemente do que é que tenhamos sido no passado, uma vez que tem Plutão e tem Escorpião na casa 12, e estão ali a pedir muita transformação, pode ter acontecido no passado, ter sido tudo e mais alguma coisa, isso agora não importa.
que importa é que agora comece a olhar cada vez mais para a sua essência, comece a limpar essa energia que vem do passado, a fazer essa transformação, a fazer essa limpeza profunda do que está ali no porão do inconsciente, que ficou ali, às vezes fruto de vidas e vidas e vidas, daí que na Casa 9 tem aqui um ponto de partida e um novo começo, a nível espiritual. A partir do momento em que nós começamos uma nova vida, aquilo ficou ali tudo para trás. Portanto, a espiritualidade não quer saber disso para nada, quer saber é a partir, seja quem for, não é? Porque nós temos vidas e vidas onde não agimos muito bem, mas a partir do momento em que nós dizemos, eu agora quero fazer isto, um novo ponto de partida, um novo começo, o meu foco é aqui, não é o que eu fiz ou deixei de fazer no passado. Se energeticamente ainda tenho muita coisa para limpar, ok, isso é um processo de terapia, então é limpar. Mas depois, a partir desta nova consciência, desta nova verdade, quando nós começamos, então temos que agir em consequência disso, não é? Pablo, só um segundo. Pablo, está tudo bem? Vamos à rua? Sim. Peço desculpa, o meu cãozinho estava ali a sonhar. Pronto. E então, aqui será mesmo isto, não é? Será mesmo agir agora a partir dessa nova verdade. E a frase diz: aprecio a tua proteção que me permite enfrentar os meus sentimentos com graça, e aceitação, ou agradecendo e com aceitação. E que me faz honesta comigo mesma e com o próximo. Obrigado, Arcanjo Miguel, por dar-me força e valentia. Ou seja, não podia ser melhor. E lá está, ligado a esse Plutão e a esse Escorpião na casa 12. Portanto, agora sim, agora pronto, é uma nova vida, é sermos honestos connosco, é sermos honestos com os outros, raivas, ódios, não sei o quê, não faz sentido nenhum isso agora, já não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum, absolutamente. Aqui, o que eu poderia dizer é que, olhando para esta carta, é que a Cristina está a ter uma benção do Criador, não é? É como se o Criador lhe trouxesse uma benção, não é? É como se houvesse um dilúvio na sua vida e agora viesse uma pomba branca a anunciar que há uma nova vida e, e um novo começo, lá está. Mesmo a nível inconsciente. E, e aqui também, Cristina, é preciso aceitar esse lado sombra, ok? Para que possa então integrá-lo. Não é? Nós somos luz e sombra, e a casa 12 é isso mesmo, é a casa da luz e da sombra. E é preciso começar a olhar para essas sombras, para esse lado mais sombrio, de uma forma através da luz, não é? Com proteção, através da luz. Há aí essa mudança interior, não é? E esse processo começa no coração, não é? Quando nós começamos a sentir amor por nós, por quem somos, no todo, luz e sombra, nós então é muito mais fácil entender que os outros também são luz e sombra. E é mais fácil também amá-los, no todo. Não quer dizer com isto que vamos amar toda a gente da mesma forma, não estou a dizer isto, ok? Mas pelo menos começamos a olhar para os outros com uma visão diferente, não é? Eles são luz e sombra e nós não controlamos isso. Nós, quando muito, nós agimos na nossa vida. Agir na vida dos outros, às vezes é uma ilusão.
não é? Às vezes é uma ilusão. Nós pensamos que podemos manipular os outros. Por exemplo, aquele pelotão na Casa Doce pode ter a vida, pode noutras vidas, por exemplo, ter acontecido isto com Cristina, esta manipulação, este controle sobre os outros, e agora tudo isso precisar de ser limpo, não é? No fundo, nós não controlamos ninguém, nós não manipulamos ninguém, porque a pessoa, se está a passar por aquele processo, a pessoa que nós controlamos ou manipulamos, um dia no tempo ela vai se libertar. Quando muito ela morre e vai ao plano espiritual e é informado o que se está a passar e tudo muda. Tudo muda, tudo. Portanto, o que é importante é nós realmente vivermos a nossa vida com alegria, com sabedoria, com muita alegria, com realizar os nossos projetos, os nossos objetivos, manter o nosso foco naquilo que realmente ambicionamos e se realmente, e por exemplo, eu fiquei muito feliz, eu gosto muito de ver as pessoas a ganhar dinheiro, sinceramente, e a ter dinheiro, é uma coisa que desde muito cedo me faz feliz isso, é uma coisa, acho lindo, porque nós estamos cá para ter tudo em abundância. E eu achei muito giro aquele Urano a trazer ali um sinal de poder através do trabalho, da originalidade, da inspiração, obter riqueza. E isso até ser algo que ambiciona mesmo. Eh, mas também, ao mesmo tempo, está aqui a ter uma oportunidade de o fazer, mas não ficar presa e apegada à matéria, não ficar com uma ambição desmedida, não usar tudo aquilo que o universo lhe poderá dar com essa riqueza e tudo de forma irresponsável, por exemplo. Isso é muito bom, porque acontece, nós sabemos, já há aí grandes histórias de pessoas que, ainda aqui há uns meses, uma senhora ganhou 1 milhão, aqui bem perto de nós. Acho que fui aqui até da zona de Guimarães. E ela comprou logo um carro XPTO e a 200 ou 200 e tal hora, aí numa estrada que nem sequer é autoestrada, e numa rotunda desfez o carro todo. E ao fim de um ano ela não tinha dinheiro, absolutamente nenhum. O que é que ela tinha? Vícios, em roupas, em calçados, em não sei o quê, nisto. Ela mudou completamente a aparência e depois manter é complicado. Quando ela poderia ter toda a roupa que quisesse e os sapatos que quisesse, ir ao cabeleireiro todas as semanas, agora conduzir o Ferrari a 200 a hora numa estrada onde devia ir a 40, pôs em risco a vida dela, pôs em risco a vida dos outros e deitou um dinheiro fora, estragou um dinheiro que o universo tinha colocado nas mãos dela para que ela pudesse viver a vida dos sonhos dela e não eh, eh, estourar um carro numa rotunda, não é? Portanto, precisamos ter essa consciência, porque o dinheiro é uma energia e tudo é divino. E se o universo nos coloca nas nossas mãos, essa energia em quantidade, nós também devemos ser minimamente responsáveis, porque o dinheiro transforma as pessoas, não é? Dá-nos o poder, não é? E muitas vezes nós temos desejos dentro de nós que queremos realizar e não sei o quê, e é assim, tudo bem, eu também tenho desejos, também quero realizá-los, mas se isso implicar conduzir um carro a 200 a hora e pôr em risco a minha vida e deitar dinheiro fora, milhares fora, e até pôr em risco a vida de pessoas, então eu tenho de controlar esses desejos, tenho de saber sublimá-los, não é? No mínimo ir para a autoestrada, não é? Ou no mínimo enfim, não é? Ganhar mais responsabilidade, mais consciência, ok? Nós temos histórias assim, e porque nós não sabemos o que é o dinheiro, nós não sabemos o que é a riqueza, não é? Porque o dinheiro e a riqueza é uma energia que é colocada nas nossas mãos e nós precisamos ter espaço dentro do nosso corpo, espaço na nossa consciência para saber lidar com ele. Porque isto é a mesma coisa que me colocarem agora ali um Ferrari à porta e eu nem sequer tenho carta. Eu tenho carta, não é? Mas, mas é um exemplo, não é? A pessoa não ter carta e de repente tem um Ferrari e entra no Ferrari e conduz.
vai acontecer? Chega ali no fim da rua e o carro, fica ainda por cima sem carta, pior ainda. Bom, só estou a dar um exemplo, ok? É um exemplo que é completamente diferente quando nós temos ambições em ganhar dinheiro, porque tem aqui o Capricórnio na casa 2 e deve manter o foco, deve manter o objetivo, deve manter a ambição, mas sempre com sabedoria, ok? Com responsabilidade, ok? E principalmente com a consciência de acompanhar tudo isso com a vida interior, que senão também não vale a pena. Não é? Se estamos aqui só a viver o lado material, só estamos aqui a viver para fora, a nossa alma e o nosso espírito saem desta vida completamente pobres, ok? Somos pobres de espírito, mas pronto, não vai acontecer isso. Por isso, e para finalizar, há sempre uma carta simples e aqui não poderia ser melhor. E esta carta diz: apoie-se em Deus e nos anjos. Ou seja, se tivermos isto, todas as nossas áreas de vida vão estar bem. Não é? Se estivermos apoiados em Deus, no Criador, se estivermos apoiados nos anjos, no nosso eu superior, que nós temos um eu superior, às vezes não sabemos o que é o nosso eu superior. O nosso eu superior é uma parte de mim, sou eu, é uma parte da Cristina, é a Cristina, num nível mais elevado. É uma Cristina que já evoluiu muito, que já nem está na matéria a ter experiências, já anda por outros lados mais elevados, por outras frequências mais elevadas. Mas ele está presente quando nós chamamos por ele. Em meditação, por exemplo, eu gosto muito de meditar, nem que seja 5 minutos, com o meu eu superior. Porquê? Porque como ele está no nível mais elevado, ele acerca-se e vem-me dar conselhos, vem-me advertências, ok? E também eu sinto aquela energia mais elevada do meu eu superior e também fortalece. Portanto, apoie-se em Deus e nos anjos em todas as áreas de vida, porque quando esta carta sai como síntese, é em todas as áreas de vida. Apoie-se, não é? Não há como não ter o apoio do Criador, do nosso eu superior, do nosso anjo da guarda, dos nossos guias, mentores. Não somos ninguém. Eu já passei uma fase assim, em que, numa fase em que eu me sentia muito revoltada, em que, enfim, posso dizer até que entrei num processo de autodestruição e eu trago isso no meu mapa. E se eu tenho feito astrologia, se eu tenho tirado o meu curso de astrologia antes, muito provavelmente eu não teria passado por aí. Nem tinha de passar por aí, porque nem sequer foi uma experiência que me trouxe grande coisa. Mas quando entrei nesse processo, eu não fui um processo de ser assim, não quero saber do anjo da guarda, de Deus, do Criador, não quero saber de ninguém, de nada, não sei o quê, e entrei ali numa espiral muito negativa, até porque eu sou uma pessoa que tem uma grande sensibilidade, mediúnica também, e comecei logo a levar tanto na cabeça, que enquanto o Criador e os meus guias espirituais e os seres de luz não me trouxeram para o caminho, não descansaram. Mas eu também sinto que uma parte de mim nunca se desligou, até porque eu, quando iniciei no Reiki, já em 2004, já tinha um mestrado, eu nunca em todos os dias da minha vida, deixei de fazer o meu auto-reiki e enviar reiki à distância. Nunca. Mesmo até nessa fase, foi uma fase assim um bocadinho negativa. Mesmo nessa fase, eu sempre fiz o meu auto-reiki. Portanto, nas 24 horas, naquele momento, eu estava com a minha essência, com o meu lado de luz. E nós temos momentos de tudo, e está tudo bem. Mas hoje falo por experiência. Em qualquer dia, em qualquer circunstância, devemos de nos apoiar em Deus, nos anjos, no Criador. Ok? E aqui já é mesmo para terminar, só vou então fazer aqui a leitura da oração, que diz assim: Deus e anjos, confio-vos, e o vídeo também já está, meu Deus. Deus e anjos, eu confio-vos isto, e então, por exemplo, aqui pode, por exemplo, a Cristina trazer alguma situação.
que até pode ser a nível espiritual, alguma perturbação, alguma coisa que a esteja a perturbar ou impedir, sinta que haja algum bloqueio, algum impedimento, traga para o aqui, traga para o agora, traga para este canal, para que possa haver uma abertura de caminhos e seguir em frente, porque para o Criador não é nada impossível, ok? Seja o que for, para Deus não há nada que seja impossível. Portanto, Deus e anjo, eu confio isto aqui, vai dizer então que é totalmente neste momento. Até pode colocar as mãos, fechar ligeiramente os seus olhos, colocar as mãos no seu coração. Coloco-me de lado para permitir que os teus divinos milagres me tragam clareza nesta situação e às pessoas implicadas. Ou seja, é a mesma coisa como dizer deixo, permito, deixo que o Divino, o Criador, atue na minha vida nesta situação. Até pode ser mais do que uma. E nas pessoas implicadas. Porque muitas vezes nós temos áreas de vida travadas porque realmente as pessoas têm uma energia que às vezes, meu Deus, não é? Pode acontecer. Ligado a uma emoção muito negativa, pode muitas vezes criar ali confusão nas pessoas ou, não é? Aquelas invejas, os maus olhares, pode criar isso. Mas para o Criador isso não é nada. Para nós, se originou um bloqueio, se originou uma perda, se originou obstrução de um caminho, a realização de um objetivo, então aqui nós colocamos de lado, colocamos nas mãos de Deus, apoiamos nas mãos de Deus, nas mãos de Santos. E pedimos então para trazer clareza, permitimos que o divino ou que os divinos milagres atuem na nossa vida, tragam a clareza a mim e às pessoas implicadas. São pessoas que muitas vezes estão na sombra completamente e até outras coisas, não é? E então aqui colocamos tudo, colocamos de lado nós, que às vezes o nosso ego também interfere, e permitimos que o Criador atue nesta ou nestas situações, ok? Então, aproveite, como eu costumo dizer, é uma leitura, mas é ao mesmo tempo uma grande, grande terapia. E eu lembrei-me a pôr Estava aqui a pensar, meu Deus, o que é que esta semana, o que é que eu poderia fazer? E surgiu-me, vai fazer aqui uma leitura do tarot do Arcanjo Miguel a um preço simbólico, que normalmente esta consulta tem um custo de 45 euros. E então eu disse, ok, tudo bem, vai ser assim uma coisa assim tipo... porque uma colega minha disse-me, de vez em quando também temos que oferecer alguma coisa, e eu fiquei assim, realmente é verdade, não é? Nós muitas vezes estamos ali só a pensar nisto e a pensar naquilo, pronto, bora lá, vai ser isto mesmo. Mas, e porque nós ganhamos muito, eu ganho muito, porque é um trabalho que eu faço com muito amor, muita gratidão, e é um trabalho que me permite estar no canal do Arcanjo Miguel, que é um grande, grande protetor meu e todos nós e da humanidade, e que nos está a ajudar imenso, imenso, porque nós estamos a passar momentos que não são fáceis, estamos num grande processo de transformação, nós, a Terra, nós vemos, todos nós estamos aí num processo de grande, grande mudança, e então ele está sempre presente. Agora, o que precisamos realmente é de estar então apoiados nele, no Criador, no nosso anjo da guarda, nos nossos mentores, no nosso eu superior. E com tudo isto, deixo com um grande, grande beijinho e qualquer situação, qualquer dúvida já sabe, diga. E eu, entretanto, vou então interromper e enviar já de seguida, é só ao mesmo tempo de processar, colocar no YouTube, já sabe, fica listado, só a Cristina e eu é que têm acesso. Normalmente eu deixo a terapia por 6 meses,
porque se acontecer querer voltar a ouvir e ouvir e ouvir, que eu recomendo, então ele fica no YouTube. Prontos, ok? Mais tarde poderá fazer outras consultas se realmente sentir, ou para uma área específica, uma consulta específica, ou se quiser oferecer alguém, recomendar alguém, também agradeço. Um grande beijinho e também já agora, quando estiver no YouTube, pode também subscrever-se no meu canal. Pronto, é pequenino, é assim, o que importa é a grandeza que está dentro de nós, mas claro que sim, que é sempre bom para que realmente possa também outras pessoas beneficiar dos meus trabalhos, se bem que ainda está lá pouca coisa, mas depois para amanhã, quem sabe. Cristina, deixo com um grande, grande beijinho, um grande, grande obrigada.